Graça e paz. Vamos continuar nas meditações que estamos fazendo na carta de Pedro. Primeira carta, capítulo 2, versos de 1 ao 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Pedro começa dizendo: despojando-vos de toda maldade e dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, toda sorte de conversa, de fala maldosa, injuriosa. Este texto envolve o homem velho e suas características. Uma cascavel pode se libertar superficialmente da sua casca, da sua pele, mas nunca pode se libertar da sua maldade interior. Ela troca de pele, de casca, mas não troca de natureza. Ela não pode arrancar o veneno que está dentro dela. O paralelo em relação ao pecador é verdadeiro. Salmo 58, versos 3 ao 6, ali nós vemos esse paralelo do ímpio com a serpente, com a cobra. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonhas, semente a peçonhas de serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante encantamento. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Esse texto é muito revelador. Ele diz aí acerca do ímpio pecador: desviam seus ímpios desde a sua concepção. O ímpio, o pecador, ele já nasce desviado de Deus. Esse desvio aqui diz respeito a Deus,
as coisas de Deus. Então, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, desde a madre, desde o ventre da mãe, desde o útero. Nascem e já se desencaminham, isto é, já andam errados desde que nasce. Desde que nasce, o ímpio pecador já anda errado. Você não precisa ensinar a criança a fazer coisa errada. Ela tem natureza para fazer. Ela nasce assim, falando mentiras. Tem peçonha. Peçonha é veneno, o veneno da cobra. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. Deus quebra os dentes nas suas bocas. A única solução é quebrar o dente, é arrancar o dente que conduz veneno. O apóstolo Paulo também fez esse paralelo do pecador com a serpente venenosa. A natureza do pecador é uma natureza que produz veneno. Romanos capítulo 3, verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Veneno de serpentes está em seus lábios. Veneno de víbora está nos seus lábios. Não é o caso de alguém, é o caso de todo mundo. Nós nascemos assim, por isso que nós precisamos da libertação do Senhor, do novo nascimento, da regeneração. Só a obra da cruz pode arrancar toda essa natureza que produz maldade, dolo, engano, hipocrisia, inveja e toda sorte de fala injuriosa ou maldosa. Só a morte com Cristo na cruz para retirar, remover isso tudo de nós. Despojar é retirar de um morto os seus pertences. Aliás, depois que alguém morre, já não é proprietário de coisa alguma. Pedro fala do homem velho, que esse homem velho tem que ser retirado de nós, despojado. Mas isso só pode ocorrer pela morte desse velho homem. O velho homem só pode ser retirado, eliminado, despojado, se ele estiver morto.
Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Esse homem velho precisa ser banido de nós. Mas o homem velho só será banido daqueles que foram crucificados com Cristo. Sobre o homem velho, vamos considerar rapidamente 3 aspectos para chegarmos a uma experiência verdadeira com Deus e com a sua palavra. Primeiro aspecto, sabendo isto. Isto que o nosso homem velho foi crucificado com ele, foi crucificado com Cristo. Nós não precisamos saber muitas coisas, mas precisamos fundamentalmente saber que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. A nossa libertação, salvação e santidade depende desse sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. É uma crucificação com Cristo, em Cristo. A palavra de Deus não pede para você crucificar o seu velho homem. Não é isso que a palavra está nos pedindo. Não é. Essa façanha de crucificar o velho homem não é nossa, é de Deus. Deus crucificou o velho homem em Cristo. Cristo, que é Deus, crucificou o velho homem com ele. Foi. A palavra de Deus afirma que o nosso homem velho foi crucificado. Preste atenção. Foi. O que a palavra de Deus afirma é que o nosso homem velho foi crucificado. Foi. Nós só precisamos crer nesse foi. Foi. Não será, nem está sendo, mas foi crucificado. Segundo aspecto, Deus crucificou o nosso homem velho em Cristo para destruí-lo totalmente e assim nos levar a uma libertação real, verdadeira do pecado. Não é uma libertação de faz de conta, de mentirinha. É uma libertação verdadeira. Para que o corpo do pecado seja desfeito. E tem uma tradução que diz destruído. Então, Deus crucificou o nosso homem velho
com Cristo para destruí-lo, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Você vê? Para que não sirvamos mais ao pecado. É o que diz a palavra. Se você continua servindo ao pecado e diz que crê a sua crucificação com Cristo, essa sua fé é frívola, é mentirosa. Na verdade, a crucificação de Cristo não está valendo nada para você, já que você não saiu do pecado. Não estou inventando, estou apenas citando a palavra de Deus. É o que ela diz. Se você não crê no que diz a palavra de Deus, pelo menos não fique arranjando justificativa, interpretações para justificar a sua prática de pecado, a sua vida no pecado. Não tem como Deus nos libertar do pecado, deixando vivo em nós o velho homem produtor de pecados. Não tem jeito. O único jeito de acabar com pecados é eliminando o homem velho. Aí se acaba com o pecado. Romanos 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Como continuar vivendo no pecado? Nós que morremos para ele. Como? Eu morri para o pecado e continuo no pecado? Que brincadeira é essa? Que confusão é essa? Que conversa mole é essa? Deus me crucificou em Cristo. O meu velho homem foi crucificado, destruído, eliminado, para que eu pudesse ser liberto verdadeiramente do pecado. Então, se eu creio a minha morte com Cristo, eu não vivo mais no pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para o pecado, para esse pecado? Como? Terceiro aspecto, é preciso considerar a palavra de Deus que afirma a nossa morte com Cristo para o pecado. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vive para Deus em Cristo Jesus. Se alguém quer ser livre do pecado, o único caminho é aceitar pela fé a sua morte com Cristo. Deus não ordena para crucificarmos
o nosso homem velho, nem matá-lo. Deus já fez isso. Ele agora quer que consideremos a nossa morte com Cristo para o pecado. É o que Deus está pedindo. Ele só quer que você considere o que Ele fez na cruz do Calvário, crucificando lá o velho homem. Ele só quer que você respeite a palavra dele, que você honre a palavra dele, que você creia. Considere. Essa consideração da palavra de Deus envolve não só a morte, mas a vida também. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Você é vivo para Deus em Cristo Jesus? Agora entrou a nossa ressurreição com Cristo, porque só tem um jeito de viver para Deus. Primeiro morrendo com Ele na cruz, com Cristo, depois ressuscitando com Cristo e Cristo vivendo em nós a vida que Ele é. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida justa e santa. O objetivo mais elevado de Deus na crucificação do pecador em Cristo é introduzir a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós é Cristo. Cristo é a vida de Deus em nós. Cristo é a nossa vida. O propósito supremo de Deus na salvação é trazer Cristo para dentro de nós. Guarde bem isto, irmãos. O propósito de Deus salvar você é trazer o Filho dele para dentro de você, para que o Filho de Deus viva em você. E pela nossa ressurreição com Cristo, Ele vem viver em nós a sua vida ressurreta. Fomos crucificados com Cristo, com Ele morremos e participamos também da sua ressurreição, e agora Cristo está em nós, Cristo vive em nós. Então, depois que Pedro fala que é preciso remover fora toda essa natureza, esse velho homem, essa maldade, essas coisas pecaminosas produzidas pelo velho homem, e isso só pode ser removido de nós pela nossa morte com Cristo na cruz, aceitando o foi crucificado, o nosso velho homem com Cristo. Em seguida, Pedro vai falar de um desejo ardente, afetuoso, que só pode existir mesmo na nova criatura, no nascido de novo, no regenerado. Vamos voltar para Pedro, capítulo 2, o verso 2.
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente, afetuosamente, como diz outra tradução, como crianças recém-nascidas. Então está falando sim do novo nascimento, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai afetuosamente, ardentemente. Aqui é o novo nascimento. É o novo nascimento. Pedro fala da criança recém-nascida. A criança recém-nascida precisa do leite materno, que é o leite que ele chamou de genuíno. O leite materno. Pedro fala desse leite materno para comparar com a palavra de Deus, o genuíno leite espiritual. O leite materno é muito rico, é riquíssimo. O leite materno favorece a inteligência das pessoas. A capacidade de uma criança que foi bem alimentada com leite materno é maior do que aquela criança que só bebeu leite em pó. Estudos apontam isso. O leite materno estimula o raciocínio. A palavra de Deus é isso e muito mais para nós, no sentido espiritual. As pessoas que leem a palavra de Deus e se alimentam dela são as pessoas mais inteligentes do mundo, porque elas estão pensando com o pensamento de Deus. Estão pensando com o pensamento de Deus. Ninguém pode pensar o pensamento de Deus sem ser afetado profundamente por esse pensamento divino. Isto estimula o raciocínio da pessoa. Tenho tentado mostrar para os meus filhos que estão ali a grande importância de ler a palavra. Eles precisam ler a palavra, porque isso vai estimular o raciocínio de vocês. Vocês vão ser inteligentes lendo a palavra. A palavra de Deus tem este poder de fazer isso com a gente. Mas ainda não se despertaram. Mas eu creio que irão ser despertados pelo Espírito de Deus para ler a palavra, ouvir a palavra. Quem não lê ou ouve a palavra de Deus e dela se alimenta é estúpido e só pensa nas coisas terrenas. Só pensa nas coisas terrenas. O leite materno também serve de proteção para a criança.
é como se fosse um antibiótico natural. O leite materno tem essa condição de produzir a defesa da criança contra vírus. E a palavra de Deus produz toda a nossa defesa que nós precisamos na luta contra os vírus espirituais. E como tem? A criança, ao sugar no peito da mãe o leite, isso desenvolve a fala da criança. Os especialistas dizem isso. Quando a criança força lá no peito da mãe, sugando, também serve não só para alimentá-la, mas também para desenvolver a fala. A criança ganha peso, robustez, crescimento sadio e forte. Nós também precisamos ir à palavra de Deus como a criança recém-nascida suga o peito da mãe para beber leite. E às vezes até chora, como que dizendo: eu quero beber mais leite. Eu quero mais leite. Eu quero mais. Você é uma pessoa que deseja afetuosamente, ardentemente a palavra de Deus? Nós precisamos dessa palavra. Muitos não se alimentam da palavra, e ainda outros se alimentam do leite falso enlatado pela religião. Por isso não são sadios espiritualmente falando. O apóstolo Pedro disse: desejai ardentemente. Desejai é um imperativo. Desejai é um imperativo voltado para a nossa vontade e o nosso desejo. Quando alguém diz: eu não tenho tempo para ouvir a palavra, para estudar a palavra, ler a palavra, é um mentiroso, porque é uma questão de querer ou não querer, de desejar ou não desejar. Desejai, não é uma questão de tempo. Se você é nova criatura, se você é nascido de novo, esse desejo brota em seu coração. Desejo afetuoso, carinhoso, desejo prazeroso, ardente. Eu não tenho tempo. Você não tem a regeneração. Isso sim. A palavra de Deus preenche toda a necessidade do nosso coração. Se não temos esse desejo, então tem coisa errada. E não do lado de Deus. O que está errado do nosso lado. Uma criancinha recém-nascida não aceita Coca-Cola. Ela só sossega no peito da mãe, sugando o genuíno leite. O nascido de novo só está satisfeito no peito da
palavra de Deus. Você tem ido ao peito da palavra de Deus? Beber o genuíno leite, a palavra de Deus? E isso é algo natural. Se uma criança recém-nascida não tem o desejo de mamar, ela está doente. Tem alguma coisa muito errada com essa criança, porque o desejo é natural. O que nasce de novo quer ficar na palavra. Tem esse desejo. É um desejo que deixa sempre o gosto de quero mais. Com a palavra é assim. Eu quero mais, mais e mais da palavra de Deus. O desejo ardente do coração da pessoa é pela palavra de Deus, da pessoa nascida de novo. É um desejo afetuoso, afável, amoroso, carinhoso e prazeroso. É o coração do nascido de novo. O coração do nascido de novo, em relação à palavra de Deus, está sempre querendo mais. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora que provaram que o Senhor é bom, nasceram de novo, então desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém?